E aí o É Jairo complicado. fala uma coisa que eu queria falar, que é os bastidores, né? De quem estava no presente no Maracanã. Varela não tem condições. Eu e Pedro Paixão, que fomos Cara, no Maracanã, quer falar? Pode falar, pode falar. não, fala primeiro, depois eu falo. Tá. Eu e Pedro Paixão fomos pro Maracanã. Ficamos lá na Norte, né? Torcidas organizadas, né? Tá ali as principais organizadas do Flamengo estão lá. Aí, tranquilo. Pô, o Varela tava quebrando a bola no primeiro tempo, né? Tava fazendo cada besteira, cada besteira. Era muita besteira que ele tava fazendo. Besteira. Só fala Perdendo bola no besteira. ataque, bola simples ele não tava dominando, recebia a bola no meio, se enrolava, chegava 2 jogadores do Santos. Ele tocava para trás ou tocava errado, aí deixava o Everton Araújo na fogueira, enfim. O grande Tchouaméni Barbeiro, né? Ele deixava ele na fogueira e dava besteira, né? Obviamente. E aí eu e o Pedro começou a criticar. Mais uma, Varela, não dá, hein, Varela, pelo amor de Deus. Falando daquela forma, né, calma e polida no estádio de futebol. E atrás da gente, literalmente, no banco de trás da gente no Maracanã, tinha um grande fã do Varela. Porque quando o Pedro criticava o Varela, mandava o Varela melhorar, né, ter um pouco mais de atenção, todo lance que o Varela acertava, ele consertava as besteiras, o cara gritava, falava, esse é o Varela, fala do Varela agora! O Varela é brabo, sei lá o quê, fala dele, esse é meu Varela, jogadoraço. E o Pedro não percebeu. Eu falei, Pedro, estamos aqui diante de um grande fã do Varela, irmão. Vamos ter cuidado, que a gente aqui vai sair no preju. Vamos sair no preju. O cara era jurídico Varela, tá ligado? Não, o cara é mundinho Varela, pô. Literalmente, nos últimos 15 minutos de jogo, né? O Varela começou a comer bola. Deu balão, tava desarmando, tava dando o drible da vaca, tava jogando igual o Messi, né? Tava passando por todo mundo do Santos, virou o melhor jogador da história, né? E aí acabou, né? A minha paz e a paz do Pedro acabou ali. Que o Varela começou a jogar bola e o cara de trás barulhando nós. Varela! Fala dele! O Varela é craque! Mais uma do grande Varela. E a gente, né, foi completamente, né, barulhado os minutos finais inteiros com o Varela jogando bola. E a gente ficou em choque, né? Que a torcida do Flamengo virou isso aí, né? Tá aceitando qualquer coisa Cara, ali que tá jogando. Isso é uma então, Jô, eu não sei se isso acontece, na torcida do Flamengo com frequência, mas pelo seu relato, cara, eu vejo que tem uma paciência excessiva com alguns gringos aqui no nosso futebol brasileiro, cara. Parece que se o cara tem um nome espanhol, mano, pô, ele pode fazer as 38 partidas do Campeonato Brasileiro muito ruins, mas se ele fez uma partida boa na fase de grupos da Libertadores ou Sul-Americana, deu uma assistência no jogo de oitavas de final da Libertadores contra um time fraco do Peru e passou, já colocam ele num pedestal, no altar, sabe? Dentro do Botafogo tem um... Cara, eu reconheço que é um talento a ser lapidado, mas ele me irrita um pouco, que é o Jordan Barreira. Eu acho ele um jogador ainda muito displicente. Tá. E, enfim, cheguei a ver torcedores do Botafogo defendendo muito o Barreira, né? E o Barreira, enfim, ele não tem um bom início de ano. Na verdade, ele tem um péssimo início de 2026, se comparado ao final de 2025, que ele até jogou bola, né? Mas acho que ele vive muito daquele gol de voleio lá contra o Corinthians também, de uma boa atuação ali contra o Cruzeiro, e só. Acho que ainda não trouxe o retorno necessário ao Botafogo. O Montoro, inclusive, já fez muito mais do que ele, mas o Montoro já vem numa queda de rendimento há 2 meses também. Importante salientar isso. E importante dizer que é justo o Montoro hoje ser banco do Botafogo. E falando do caso da torcida, né, do Flamengo, não sei se acontece também com vocês, mas existe uma grande paciência com os jogadores estrangeiros mesmo, uruguaios, argentinos. No Botafogo também era muito questão de falar bem pra caramba do Tuco Corrêa, né? Quando chegou com a grife lá, vindo da Inter de Milão, craque, não sei o quê. Lembro de todos os perfis do futebol italiano no Twitter falando, pô, a torcida do Botafogo tá animada, um cara não joga bola há muito tempo, Inter de Milão saiu chutar no Olympique de Marseille e não fez nada. E os caras
tirando pra nada os caras que viam futebol italiano. E olha que pra ver o futebol italiano hoje, direto o cara tem que ser muito guerreiro, tem que gostar demais. E obviamente, né, não diminuindo o conhecimento de futebol da torcida do Botafogo, mas obviamente nesse caso, os nossos amigos que acompanham o Cáutio, com certeza, sabiam muito mais do Tuco Corrêa do que a torcida do Botafogo. E tinham razão. Não, estavam certíssimos. O próprio Tuco Corrêa vive de um bom jogo contra o Santos ano passado, que ele fez os 2 gols, aquele empate 2-2. E também, assim, é um cara que pelo menos se mostra profissional, mas que ele não compensou ainda, não tem um custo-benefício necessário que compense a chegada dele ao Botafogo. Que ele vive desse jogo contra o Santos e o jogo contra o Palmeiras, que foi muito mais uma questão de postura do que necessariamente rendimento, né? Que foi toda aquela confusão que teve com o Marlon Freitas, né? No jogo contra o Palmeiras lá no Allianz. Ele vive desses 2 momentos, assim, de lapsos, né? De, como é que a gente diz? Lampejos e ponto final. Voltando a falar aqui do Flamengo, eu ia falar, cara, eu tava pensando em falar isso no grupo durante o primeiro tempo. Eu tava pensando, caraca, velho, o Varela tá quebrando a bola, o Varela tá muito mal. Falei assim, cara, eu quase falei lá no grupo. Barulhando eu e Pedro lá, falando bem do Varela. Então, eu tava quase falando lá no grupo, cara. Pô, tem que tirar o Varela, velho. Porque o Varela tá muito mal, cara. E o Varela, no segundo tempo, ele mudou da água pro vinho. Defensivamente, ele foi muito bem no segundo tempo. Mas, ofensivamente, cara, muita jogada morreu no pé dele. Teve uma jogada que, eu não lembro agora, alguém passou a bola pra ele e correu em direção à grande área. Fez o tal facão. Cara, o Varela, ele jogou a bola pra linha de fundo. Ele passou o rasteiro pra linha de fundo. Eu fiquei, e aí, cara? Pô, esse foi um dos erros do Varela que, assim, se eu fosse flamenguista, eu teria perdido a paciência. E o torcedor do Flamengo é um torcedor muito exigente, a gente sabe disso, e tá mais do que certo em ser exigente, até com o elenco que tem agora, né, nas últimas temporadas, digamos assim, nas últimas, sei lá, 7, 8 temporadas, desde 18/19, né? Mas, cara, o Varela realmente foi isso. Foi igual o Pumita, mano. Foi igual o Pumita pelo Vasco no clássico contra o Botafogo. Fez um primeiro tempo muito ruim, mas no segundo tempo foi bem. O Pumita foi bem ofensivamente e o Varela foi bem defensivamente, né? Que aí depois ele começou a salvar e fazer com que o torcedor que estava atrás de vocês pilhasse pra caramba vocês, ficasse falando 1000 maravilhas do Varela. Enfim, é complicado, porque, por exemplo, se é o Ayrton Lucas tendo a mesma atuação do Varela, acabou pro Ayrton Lucas, né? Acabou pro Ayrton Lucas, né? Mas como é gringo, como habla, tá ligado? É complicado, né? É complicado. Tiene la cota, tiene la paciência. Acho que todo time tem um pouquinho desse jogador que é gringo, para dar uma calmada. Mas se fosse brasileiro, já era. Então o próprio camisa 10 da Gávea hoje, que eu sou fã, amo, é ídolo, não tem o que fazer. Mas tem que começar a jogar bola, e ninguém critica. A temporada aí só fez gol de pênalti, não fez nenhum gol de bola rolando. Tem que ser criticado, mas ninguém vai criticar, obviamente, né? Porque o cara ganhou tudo que ganhou aí. Mas tem que criticar. Quando o bunda gol, acabou. Não tinha paz, não podia nem fazer aniversário mais. Não, e o Gabigol escolher debaixo da mesa. E naquela época ele ainda estava jogando bola, 2021 e tal. Cara, o Gabigol, na época, ele para de jogar bola depois de 22, né? 23 já começa a ficar abaixo. Mas mesmo assim, né? Mesmo o Gabigol muito mal, ele ainda deu o título de Copa do Brasil aí pra vocês, né? Não, 24. O Gabigol, porra, super desse cara tinha estrela demais, né? Entregou muito título importante aí pra equipe do Flamengo.